Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje vai falar um pouco a respeito das tendências da moda, que neste ano ganhou um novo conceito, né, com a coleção Grécia, proposta pelo Espaço Noivos. E quem vai falar um pouco a respeito desse assunto com a gente é o sócio do Espaço Noivos, Éder Oza. Seja muito bem-vindo, Éder. Obrigado, Flávio. É um prazer estar novamente aqui Sim. no Aqui Notícias, depois de um ano, né, para falar das novidades da moda aí no universo dos casamentos, dos eventos e tudo que está acontecendo no mundo social. Exatamente. E toda vez que você vem aqui, né, os nossos ouvintes, né, nós ficamos assim ávidos porque assim a gente está falando de vestes, né, de vestes sociais, de eventos, vamos colocar assim, glamurosos, né, porque são eventos que assim a sociedade de certa forma espera um conceito ali, né? E aí esse ano você vem, né, com o Espaço Noivos e lança aí, mas vamos colocar assim, essa tendência, né, que é a coleção Grécia. Eu queria que você explicasse pra gente o que é essa coleção e por que você assim buscou, né, a Grécia como inspiração. Na verdade, há muito tempo, quando eu fui no musical Mamma Mia, né, que é o musical do ABBA, lá em São Paulo, no Teatro Abril, aquela peça ali me encantou. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. E a minha cabeça é como se fossem várias gavetinhas. Eu guardo a ideia ali para depois desenvolver. Eu tive a oportunidade de 2 vezes nessa peça e eu falei, gente, um dia eu vou desenvolver uma coleção com essas características, com essa característica leve, né, musical, com tecidos fluidos. E como a gente tem um verão aqui na nossa região, um verão muito quente, né, eu achei bem propício a gente encaixar essa temática na coleção de verão de 2026. E aí a gente busca alguns elementos, né? Esses elementos a gente vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça e no final das contas nasceu aí esse termo chamado épico, que tem muito a ver com a Grécia, né? E a partir desse momento a gente faz as pesquisas e vai desenvolvendo a escolha de tecidos, modelagens, cores, locação para fotografia e o resultado tá aí. Um grande sucesso. É isso aí. Falando assim desse grande sucesso, aí a gente fala de coleções, né? Você já falou que essa coleção ela é propícia para usar agora nesse período, né? Verão que vai chegar e tal. E em quais ocasiões, aí seria um pouco mais de dica, as pessoas podem tirar proveito, né, dessa nova tendência aí? O bacana da alfaiataria masculina é que ela não é uma moda efêmera. Sim. Quando a gente fala de terno, a gente está falando de um traje que existe há mais de 2 séculos. Então, assim, ele passa por algumas mudanças que são de ajuste, né, de tecidos tecnológicos, até porque os biotipos eles vão mudando. Hoje, por exemplo, está na moda, o homem está se cuidando um pouco mais. Então, ele está podendo ressaltar um pouco mais a sua silhueta, né? Mas, num passado não tão longe, era moda você ser um pouquinho mais cheinho, que era sinônimo de glamour, né? De riqueza, de ostentação. Hoje, não. Hoje, o que está mais em evidência são corpos mais atléticos, cuidado com a saúde, e a gente traz todas essas referências para as vestes. Sim. Como eu falei com você, trabalhar com a alfaiataria masculina é legal, que você... Um terno preto, por exemplo, você pode utilizá-lo durante muitos anos, né? Pode fazer um ajuste ali, um ajuste, né? Ampliar um pouquinho, ou ajustar, mas você é uma peça totalmente atemporal. Então, o bacana dessa coleção é que é uma coleção que não vai ficar só para essa estação. Ela tem uma história que pode ser contada durante outras coleções também, e são peças, eu falo assim, uma peça bacana é uma peça que você pode usar a qualquer momento. A gente vê hoje nos editoriais de moda que nós vivemos um momento de muita democracia, aonde o que ganha mais evidência são as suas características e aquilo que você gosta, não aquilo que a passarela impõe. Né? A gente percebe que na década de 60, 70, quando a calça pantalona ou a boca de sino estava na moda, você ia na rua, todo mundo usava aquele mesmo modelo. Hoje não.
Hoje a gente vê vários estilos na rua, e isso é muito interessante, essa democracia que existe. E aí você pode usar o que você quer sem ser julgado. Entendi. E assim, nessa questão, você falou aí do terno preto, né, por exemplo, mas vocês também terminam que propondo, né, outras cores também, não é isso? Dentro desse conceito da moda. O interessante é que, assim, desde a pandemia, os casamentos ao ar livre, eles ganharam mais evidência. Sim. Né? Porque casar ao ar livre evitava a propagação do vírus. Então, a gente percebe que as cores mais claras, elas são mais indicadas para esses casamentos no campo, na praia. E é muito legal que isso trouxe assim, um arco-íris para o nosso estoque. Geralmente, a gente antigamente, vamos colocar assim, há uns 10 anos atrás, os ternos eram cinzas, azul, preto e chumbo. Você chegava numa loja de terno, você só tinha essas opções. Hoje a gente tem desde o terno rosa ao terno branco. Sim. Esse terno que eu estou usando aqui agora, esse blazer, é um blazer de linho, extremamente tecnológico, porque ele tem elastano. Então, além dele ser fresco, que ele é de fibra natural, ele é anatômico. Ele me dá movimento. Então, tudo isso que foi agregado à coleção trouxe, assim, conforto, versatilidade, e ao mesmo tempo saiu daquela questão monocromática. Hoje a gente tem um leque de opção de cores para todos os momentos, para de manhã, de tarde, de noite. Mas assim, o preto e o azul marinho continuam sendo peças-chaves no guarda-roupa de qualquer homem. Mas hoje a gente tem essa liberdade, essa autonomia de usar qualquer cor, inclusive o rosa. O rosa. Que fica muito bacana, fica inclusive. Muito bacana, fica muito bacana. E assim, a gente vê que a moda nupcial, vamos colocar assim, ela tem evoluído, né? E quando você traz esse conceito de que nós hoje temos um arco-íris de opções, você também termina dando opções para que, no caso, os noivos, né, vamos colocar assim, eles também não fiquem engessados ali naquela coisa, casamento só à noite, né, casamento exatamente. Só dentro, e só espaço fechado, não é isso? A primeira pergunta que a gente faz quando o noivo chega na nossa loja é qual horário vai ser o casamento. Sim. E se ele já pensou em alguma coisa. Porque eu penso que é muito importante, eu sempre falo para os consultores lá da loja, é muito importante a gente respeitar a opinião e a personalidade do indivíduo. Não é porque ele tem um sonho de casar com terno preto durante o dia que eu vou proibi-lo. Né? Eu tento ajustar esse sonho a uma realidade. Eu vou lá nos Estados Unidos, onde eles casam de smoking no campo durante o dia e trago essa referência para ele. Certo? Então, isso é muito bacana. A gente tem essa questão dessa consultoria e dessa orientação. Qual é o horário do seu casamento? Você já pensou em alguma cor? E aí, é claro que o vendedor, o consultor, gosta muito quando o cliente nos dá autonomia. Né? É muito bom quando o cliente acredita. E a gente tem a sorte no Espaço Noivo de receber clientes que acreditam no nosso trabalho. Sim. Pela credibilidade, pelo tempo que a gente está no mercado. Então eles chegam lá e nos dão essa autonomia. Mesmo vindo com uma opinião formada, da gente indicar para eles, talvez, o que é melhor para aquela ocasião naquele horário. Por a gente dominar o assunto. Eu falo assim, olha gente, se eu contrato um arquiteto, eu prefiro dar autonomia para o arquiteto. Claro. Então se você veio numa loja onde você tem especialistas, acredite no nosso trabalho, que a gente vai te indicar o melhor. Deixa ele fazer ali, que ele entende. Exatamente. Isso aí. Vem cá, você já está há quanto tempo no mercado? Olha, eu comecei em 2004. Meu primeiro emprego foi na Baresi. Né? Eu trabalhei de 2004 até 2017. Trabalhei 13 anos lá. Eu entrei como gerente de loja e fui até o cargo de supervisão. Então eu fazia as compras, eu viajava, eu ia para São Paulo, né, fazia todas as coleções, fazia parte de comunicação e marketing, treinamento de equipe. E em 2017 eu vi uma oportunidade, uma lacuna nesse mercado, porque nós fomos a primeira loja especializada em aluguel de trajes masculinos aqui na região. Então eu vi uma lacuna, abri, foi um sucesso assim, esplendoroso.
a gente cresceu de forma que eu não imaginava. E isso me obrigou, né, a sair do meu emprego e a me dedicar só à loja. E assim, desde então a gente tem colhido resultados muito satisfatórios. É isso aí. Nesse tempo, né, de estrada que você tem, você pode, no caso, falar pra gente que, assim, é possível afirmar que os noivos, eles estão mais ousados? Porque antes era aquele negócio, né? Ah, não, põe aquela gravata de listra lá, aqui o terno do seu avô, vista novamente o terno do seu pai, ia passando de geração em geração. Mas hoje os noivos estão mais ousados nesse sentido, porque antes era assim, tem um terno e uma gravata, ok, vai casar. Pronto, essa preocupação ficava mais em torno da noiva, né? Sim, sim. Hoje você acha que os noivos, eles estão mais... O homem hoje, o noivo hoje, ele não é só um coadjuvante. Ele passou a ser também uma peça principal no casamento. Porque todos os holofotes eram voltados para a noiva. Né? E hoje a gente percebe que existe uma preocupação muito grande do noivo. Inclusive, tem cerimonialistas que até setorizam o evento. Tipo assim, o homem, você vai cuidar da parte de bebida, que querendo ou não, o homem tem mais afinidade. A parte de música. Então, ambos participam da organização do evento. Até porque acabou um pouco aquela cultura da mulher pagar, né? Porque há um tempo atrás tinha essa questão do dote, então a mulher pagava o casamento, os pais escolhiam o convidado. Hoje a cerimônia ela é mais intimista, o homem participa e ele está muito mais vaidoso. Tanto que lá na loja a gente faz assim, periodicamente, o dia do noivo. O noivo vai para lá, ele se arruma lá, ele leva alguns padrinhos, leva o pai e sai de lá prontinho para o casamento. Faz unha, passa uma base para tirar o brilho do rosto. Então, assim, essa vaidade é muito legal porque a gente vê isso no resultado final. Sim. A gente faz os nossos editoriais com modelos em locações especiais, mas eu sempre digo que o meu grande modelo é o meu cliente. Se vocês entrarem na página do Instagram, lá, @espaço-noivos, vocês vão perceber que a maioria das nossas fotos são fotos de clientes. Porque é muito fácil um modelo que está produzido ficar bonito na fotografia. Agora, uma pessoa que não é modelo, que nunca usou o terno, porque a maioria dos noivos que estão ali é a primeira vez que está vestindo terno, se sentir confortável, se sentir confiante, esse é o verdadeiro resultado de um bom trabalho. Sim, exatamente, é isso aí. A gente tá vendo aí, falando de tendências e tal. Eu queria entender, Éder, assim, você enquanto consultor, né? Como é possível você seguir a tendência, né? Sem perder a essência e ao mesmo tempo ali, ter a sofisticação. Né? Sim, como é que é possível fazer isso? Eu penso assim, a gente tem vários fatores que são fatores regionais, né? Por mais que Milão seja o berço da moda, que é onde a gente busca as nossas inspirações, principalmente na parte de alfaiataria, a gente não pode abrir mão das nossas características culturais regionais. Sim. Nós somos brasileiros, nós vivemos num país tropical, né? O biotipo do brasileiro é diferente também. Então, a gente sempre tenta entrar aí nesse universo do cliente, né? Que ele habita, as pessoas que ele convive. Recentemente teve um cliente que casou de blazer com calça jeans e bota, né? Porque ele é fazendeiro e esse era um sonho dele. E a gente levou essa possibilidade para ele de uma forma que ficasse assim, harmônico. Sim. E ficou muito bacana. Então, a gente sempre procura observar o que acontece na sociedade como um todo, aonde a gente está inserido, para a gente também não ficar muito fora da realidade. Entendi. Né? Porque se você for olhar os casamentos que acontecem, igual a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, os casamentos que acontecem no Oriente Médio, eles têm características totalmente diferentes. Os casamentos lá duram 7 dias, as vestes são diferentes, existe troca de vestido, troca de terno. Então, a gente procura sempre estar observando o que está acontecendo aqui pertinho da gente. Isso é bacana, né? Para estar ali sempre de olho no mercado. Exatamente. Né? Nessas questões. Então, assim, lá no Espaço Noivos, geralmente vocês
fazem a consultoria completo, né? Não é só terno e calça, não. A parte do calçado ali também é importante você avaliar nesse sentido, né? Até a cueca, eu falo. Até a meia que o noivo usa. Sim. Porque, assim, de fato, eles chegam lá carentes de informação. Uhum. Eu, quando vou comprar um carro, eu tento ir numa pessoa que eu confio, Sim. né, para que ela me dê mais ou menos uma aula daquele produto. Uhum. E eles chegam lá sem informação. Agora tá usando aquelas meias baixinhas com sapato. Não tá usando mais a meia alta porque a bainha tá mais curta. Aí a gente tem que indicar pro cliente, olha, use a meia baixinha, Sim. tá? Ah, você vai colocar um terno claro? Não coloque uma cueca escura, porque a cueca escura pode dar uma sombra na roupa. Uhum. Então, quando eu falo que a gente cuida até da cueca do cliente, isso é verdade. Uhum. Porque, assim, alugar terno é muito fácil. Sim. A gente está ali para dar uma consultoria completa. Por isso que eu sempre falo, nós não somos a loja mais barata, mas a gente é a loja que vai entregar o melhor. Porque, para a gente, todo cliente que vai lá, ele acaba sendo o nosso principal cartão de visita. Uhum. E a satisfação dele, pra gente, é a busca do resultado principal. É ver um cliente satisfeito, é ver um cliente feliz, é ver um cliente sorrindo. E o noivo, ele acaba levando 8 padrinhos, 2 pais, convidados, pajem. Ele acaba sendo uma âncora para vários outros clientes. Entendi. Vem cá, esse ano aí, eu sei que teve aí anos anteriores de pandemia e tal, mas esse ano aí, muito casamento, muita gente casando ainda. Muito casamento. Nosso crescimento nesses primeiros 10 meses está em torno aí de 60% em relação ao ano passado, né? E ano passado já tinha sido um ano bom, muito casamento. O casamento, ele continua sendo, e eu acredito que vai ser durante muito tempo, o projeto de vida de muitas pessoas, porque a conjuntura familiar é uma conjuntura que dá certo, que funciona, e não apenas casamentos héteros, mas a gente tem atendido também uma demanda de casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? E é muito interessante a gente ver essa evolução no meio social, principalmente se tratando de uma cidade pequena igual Cachoeiro de Itapemirim. Sim, exatamente. E aí a gente está falando de casamento, mas a gente sabe que essas roupas, vamos colocar assim, sociais, elas são usadas em outros ambientes, né? Sim, por exemplo, sim. 15 anos, formatura, até mesmo o pessoal que vai para política também, né? Então, assim, vocês conseguem abraçar esse outro lado também? A gente tem uma demanda muito grande agora, nos próximos meses, das formaturas, né? Agora com a Faculdade de Medicina aqui em Cachoeiro, a gente teve uma demanda muito crescente, uma procura muito grande, principalmente por trajes de gala, que aí é o smoking, né? Que a gente tem categorias diferentes. Então, para formatura, geralmente eles usam o smoking. E tem também as festas de 15 anos. A gente tem também os eventos da cidade que ocorrem no meio do ano, que é o baile de gala da Festa de Cachoeiro, né? Que é um evento que acontece há mais de 100 anos. E já é um evento que faz parte do calendário da cidade. Então, assim, não é roupa só para casamento. Eu sempre digo que o Espaço Noivos é uma loja especializada em aluguel de trajes para momentos especiais. Eu prefiro usar momentos especiais. Porque se você precisa de uma roupa para ir numa festa, para ir numa reunião onde você precisa estar mais arrumado, né? Para tomar posse no cargo político, você vai encontrar isso na nossa loja. Que bacana, bacana. Éder, a gente já vai finalizar, né? E aí, eu não sei se você já está ciente ou atento a essa questão. O ano que vem é um ano extremamente, assim, decisivo do ponto de vista tanto do esporte quanto da política. Aí, eu vou te perguntar... Fora os 11 feriados que a gente vai ter, muito né? feriado, né? Isso interfere, esses feriados interferem na agenda de vocês? Pra gente que trabalha com evento, é bom. É bom. É bom porque evento, turismo, acaba fomentando um pouco mais, né?
Eu acho que para o comércio como um todo, talvez não é tão bom. Sim. Mas para a gente é legal, sim. Esses eventos que ocorrem é bem bacana. A única coisa que não é bacana são essas brigas políticas, essa polarização que existe. O resto é muito bom. E Vika, eu ia falar de tendências nesse sentido do esporte, né? Sim. O que é que você tem ali, por exemplo, no Espaço Noivos, né, que assim, caramba, isso aqui é uma tendência que se adequa ao esporte também, tá? Porque tá virando, vamos dizer assim, moda, você vê alguns atletas irem se apresentar, principalmente na seleção brasileira. Os atletas são extremamente vaidosos. Os da Europa também, eles entram assim, vão pra cerimônia. Esses nomes clássicos, igual o próprio Cristiano Ronaldo, o David Beckham, são homens que jogaram futebol e assim, sempre ditaram modas. Jogadores brasileiros também, e hoje a gente percebe muito a utilização do traje social com o esporte, né? Hoje não é adequado você colocar um tênis com um terno e uma camisa de malha, dependendo da ocasião. Sim. Fica moderno. Eu estava vendo uma premiação, eu não sou muito ligado em futebol, mas eu estava vendo uma premiação que estava ocorrendo esses dias na Europa, e eu percebi que o rapaz que ganhou como melhor jogador do mundo, ele estava com um smoking preto, uma camisa de malha embaixo e um tênis branco. Sim. E assim, são combinações legais, confortáveis e que trazem um ar de modernidade, sem ficar aquela coisa, né, que não é careta, clássica demais. Só pra gente finalizar agora, você deve estar aí acompanhando essa questão de quem matou Odete Roitman. Né? E você conhece o Marco Aurélio, né? Ele sempre tá sempre bem vestido, né? Isso muito bem vestido, muito bem vestido. Na verdade, todo figurino da Globo para as novelas, ele é muito pensado e acaba ditando muita moda para a sociedade também, porque novela é algo que já tem 50 anos que existe e muita gente continua acompanhando. Tanto que a Vale Tudo é um remake e está fazendo o sucesso que está fazendo. Exatamente. Eu estava vendo, se não me engano, a Globo lucrou mais de 300 milhões já com essa novela. Né? É uma grana alta. E, querendo ou não, está no lar de todo mundo. Acaba sendo referência para os homens que estão assistindo também. Tá bom. Valeu, Éder. Obrigado, tá? Nós conversamos com o Éder Rosa, ele que é sócio aí do Espaço Noivos. E aí eu abro esse momento agora para que você faça as considerações finais e também fale para o nosso público onde é que eles podem encontrar, né? Saber mais informações. O Espaço Noivos fica localizado ali no Sumaré, pertinho do Campo Estrela, não tem erro, atrás do restaurante Zardos, todo mundo conhece, o Caranguejo. Para agendar um horário é muito fácil, é só mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp, ou através do direct no nosso Instagram, que vai ser uma honra recebê-los e dar toda essa assessoria aí na escolha do traje para o seu momento especial. Valeu, ok, obrigado Éder, obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.